Bom, para nossa primeira dica, nós vamos então usar a iluminação. Observem que com essa luz, nós conseguimos ver, né, todos os lados do rosto. Então, quando você for se maquiar, no caso, isso vale para automaquiagem e para maquiagem, é importante que a luz fique uniforme, porque eu vou apagar aqui agora para vocês verem a iluminação. Observem como sem a iluminação adequada nós não vamos conseguir ter noção da cor. Esse lado do rosto dela, o lado direito, tem muito mais incidência de luz do que o esquerdo. Então a consequência é que na hora de se maquiar ou maquiar, você vai acabar colocando mais cor do lado escuro, né, com poucas luzes, para compensar. E aí no final da maquiagem a gente vai ter uma diferença muito grande de tons. Então sempre escolham se maquiar em lugares que tenham a luz o mais uniforme possível em todas as direções do rosto. Agora vamos para a segunda dica, que é o uso de máscaras, como essa daqui. Essa da Mary Kay são máscaras faciais com ativos diferentes. Você escolhe qual é o tipo que você quer no seu rosto e faz a aplicação. No caso dela, eu vou aplicar um pouco de cada uma para vocês verem como que você, em casa, vai fazer, né? Porque isso aqui você não vai fazer no maquiador, você vai fazer na sua casa, nos cuidados diários, mas eu quis incluir a dica para quem não conhece. Sempre faça a aplicação das máscaras com o rosto já limpo, lave com sabão de escolha sua, para cuidados de face, não lave com sabonete de corpo. Ele acaba agredindo a pele do rosto por não ser adequado para o pH da pele do rosto. A escolha da máscara fica a seu critério, é aquela que você mais gosta e se identifica e aquela que vai cuidar dos pontos que você gostaria. Então você sempre vai procurar se é uma máscara de hidratação, de nutrição, se é uma máscara para melhorar a aparência dos poros. E aí você vai aplicar em toda a face. Eu recomendo que vocês façam em casa esse procedimento pelo menos uma vez a cada 15 dias. Eu gosto muito das máscaras de argila rosa. Vocês não precisam fazer como eu fiz aqui, cada pedaço do rosto com uma, tá? Eu tô só mostrando formas de aplicação. Mas cada um vai aplicar de acordo com a que tiver aí em casa. E agora eu vou aplicar uma que é de argila verde, e essa eu vou colocar nas regiões aqui que tem os poros mais abertos, para ajudar a fechar um pouquinho mais esses poros. Essa aqui é um pouco mais detox, vamos falar assim, né? Cuidar do rosto ao longo dos dias, não só no dia da maquiagem, vai fazer com que a sua pele fique sempre com uma textura mais homogênea e aí a gente tem um resultado de maquiagem melhor. Então, se for possível, sempre cuide da sua pele. Essa modelo aqui vocês vão ver que ela tem, né, a pele muito boa ao decorrer do vídeo, porque é um modelo que se cuida todos os dias. Há alguns anos ela tem cuidados diários com a pele dela, então vocês vão ver aí que ela vai mostrar para vocês que tem uma pele de alta qualidade. Então agora nós vamos deixando a máscara agir e quando voltarmos vamos para a próxima dica. Agora, sobre aumentar a durabilidade da maquiagem, eu vou apresentar algumas possibilidades. A primeira é o Strobe Cream da MAC, esse aqui é um hidratante iluminador. Vocês podem utilizar antes da maquiagem, que vai manter o viço da pele, não vai deixar a pele mate e ajuda funcionando como um primer. Nós temos também o primer, né, próprio para essa função de aumentar a durabilidade e segurar a maquiagem, controlar a oleosidade e ajudar também a reduzir os poros, no caso de poros mais abertos.
Nesse momento, nós vamos aplicar sempre nas regiões que apresentam mais dificuldade com a maquiagem. No caso, as extremidades do rosto não costumam, né, soltar tanta maquiagem, exceto nessa ocasião que nós estamos vivendo de usar máscara. Então, sempre essas regiões que entram mais em contato com a máscara, é bom aplicar o primer, ou vocês podem aplicar as brumas que são fixadoras de maquiagem. No caso, seria o primeiro passo antes de aplicação de bases e corretivos e por diante. Então, eu vou aplicar primeiro a bruma. Para aplicar a bruma, para demonstrar para vocês, eu mantenho uma distância até que grandinha, de uns 20 a 30 centímetros. Avise a pessoa que você vai borrifar, no caso, se for você maquiando, para ela não assustar, né? Ou assustar um pouco menos. Então, modelo, eu vou espirrar em você a bruma agora. 1, 2 e já! É bom que já vai deixando a pele um pouco mais úmida e com isso, quando nós formos aplicar os próximos produtos, não vai ficar aquela camada muito pesada, principalmente se você for aplicar base em pó. Eu não recomendo base em pó para pele madura, porque eu acho que tira, né, a vida da pele. Então, eu recomendo que vocês apliquem sempre base o mais fluida possível, para que você não tenha acúmulo nas linhas. Podem fazer também combinações, no caso eu já apliquei o fixador e vou colocar o Stroke Cream. Como ele é um hidratante já, eu vou aplicar no rosto todo. Mas se você fosse aplicar só o primer, aí eu recomendo que você não faça dessa maneira. Eu recomendo que você aplique mesmo só nas regiões que você quer, por exemplo, disfarçar os poros, vai depender da função do seu primer. No caso dela, como esse aqui é um hidratante, eu posso aplicar no rosto todo. Esse creme ele é muito bom para a pele madura porque ele devolve o viço, né, que algumas regiões da pele vão perdendo. Sobre a quantidade de aplicação, vocês vão aplicando aos poucos, para não fazer uma camada muito espessa. Aplique e veja, se a pele absorveu muito rápido e você ainda sente que falta hidratação, você pode aplicar um pouquinho mais, mas não precisa fazer camadas muito grossas, porque senão a gente não vai ter também um efeito bacana no fim da maquiagem. Então, observem como a pele ficou muito mais jovem com o reflexo aí do Stroke Cream. Eu gosto bastante do efeito desse produto, mas seria legal, né, agora a gente vir aqui com uma base para tirar um pouquinho também do brilho, senão a pessoa pode ficar com aspecto de pele oleosa. E aí, se você quiser, para dar mais uma segurança para sua maquiagem, você poderia voltar com a bruma e aplicar mais uma vez. Lembrando de, se quiser aí, a ajuda do secador para não demorar tanto, né, a maquiagem. Vocês poderiam fazer o uso do Oil Shine, que eu indiquei também na aula de produtos. Ele, no caso, entraria no lugar do Stroke Cream. Aí vocês poderiam borrifar a bruma, aplicar o Oil Shine, e aí nem haveria necessidade, tá, de aplicar. Um detalhe agora sobre a aplicação das bases. Primeiro vamos aprender a escolher, né, qual é o tom de base. Eu tenho aqui uma paleta que eu montei com... Aqui são corretivos, no caso, tá? Não são bases. São corretivos de alta cobertura. E aí, o que que eu faço? Eu sempre aproximo essa paleta do rosto da pessoa, no caso. Você vai... No caso, não vai ter uma paleta dessa, né? A não ser que você seja um maquiador. Mas, se não for o seu caso, se for para uso doméstico, você, na loja, vai olhar as bisnaguinhas e ver, né? Ou os potinhos e ver qual que se aproxima ao seu tom de rosto. Só que a gente tem um detalhe para observar, que é todas as regiões do rosto têm algumas variações de cor. Então eu vou sempre me basear não só no rosto, porque essa modelo ela usa protetor solar todos os dias, então ela tem uma diferença no rosto do corpo, é normal, tá? Então a gente pode verificar que aqui no colo, por exemplo, ela tem um pouquinho de vermelhidão e na região central do rosto e no queixo. Então, você sempre vai observar isso. Se você fosse seguir por essas regiões que são em menor quantidade,
Na hora de escolher, você ia acabar escolhendo um produto de tom mais rosado, subtom rosado. E ela tem a pele do subtom quente. Então, se eu fizesse, apesar de escolher a cor certa, mas a escolha do subtom errado, quando eu aplicasse nela, ela ficaria com a pele com aspecto sujo, ou mais escuro, mais amarronzado, porque não é o subtom dela. Eu sempre olho aqui na região do pescoço e aqui eu consigo ver, né, a maior parte do corpo dela é do subtom quente. Então eu vou olhar aqui, pode ficar normal. Obrigada. Eu vou olhar aqui, esse tom, por exemplo, para ela tá muito claro, esse aqui também. Aqui, muito escuro. Então, eu conseguiria usar nela, ó, normalmente, esse tom, esse aqui, esse seria o que mais se aproxima, mas eu vou mostrar para vocês, tá? Então, na base aqui, qual que eu vou utilizar. Eu posso usar tanto esse pigmento, que é o que eu gosto mais da textura e a cor nela. Então, ó, eu chego perto. Eu tenho uma ideia, né, gente? Claro que eu vou ter que experimentar para ver se tá certo. E essa daqui também, ó, eu consigo ter aí uma proximidade com o tom de pele dela. Lembrando que todos os produtos que são líquidos, base, corretivo, eles têm normalmente uma questão com a oxidação, então eu vou aplicar e não vai ficar exatamente da cor que ele tá molhado. Então eu só vou saber a cor que ele realmente é depois que ele secar. Por isso que eu não recomendo comprar sem testar, porque a cor da bisnaga nem sempre é a cor que ele fica quando seca. E aí, como é que eu vou saber, então? Bom, eu vou pegar esse aqui, que eu sei que é o tom perfeito dela. Olhando assim, pra mim parece que dá certo, mas como ela tem as regiões rosadas, ó, tem uma diferença de tom. Como eu já conheço a modelo, eu vou aplicar a cor que é e vocês vão entender o que eu tô falando. Vira aqui pra mim, por favor. Olhando assim, a gente poderia pensar que esse corretivo ficaria escuro. Então, eu vou vir aqui com o pincel. Eu vou espalhando. Esse corretivo ele é específico, tá, pessoal? Para a área de olhos. E eu venho com a esponjinha. Vou levantar um pouquinho, ó, a pálpebra dela para poder preencher aqui embaixo. E as dobrinhas que a pálpebra tem. Então, ó, conseguiram observar? Pode abrir os olhos. Olhando assim, nós temos, né, a diferença aqui do tom. Por quê? Olha pra cima, por favor. Vou corrigir. Por que que eu tô com essa diferença? Porque de um lado, ela está, né, com a pele mais rosada, ó, aqui no centro e aqui na testa e no nariz. Só que o tom dela é esse. Vocês podem observar que com as extremidades do rosto, esse tom vai funcionar. Observem com o pescoço, ó. Essa região com a região de pescoço, vocês vão ver que tá casando perfeitamente. Então, o resultado desejado é esse, né? Igualar o rosto ao corpo para que a gente não fique com aquele efeito de máscara. Lembrando de sempre levantar a pálpebra aqui, com cuidado, tá? Não é para puxar o olho da pessoa, nem o seu. E vai assentando o produto até ficar bem homogêneo e bem natural. Viram que nós cobrimos a olheira, né? E conseguimos um efeito natural. E aí, agora, vamos então para a questão da base. No momento de aplicação de base, nós temos aqui a escolha do pigmento. Vou colocar um pouco dele aqui. O pigmento é bem líquido. Espera para mim, por favor. É só a tinta, ó, ele é bem líquido. E nós temos a base. A base também é líquida, gente, só que ela tem uma textura um pouco mais cremosa, ó, mas ela não escorre, estão vendo? O pigmento ele já tá descendo todo aqui.
Se você não gosta de trabalhar com a base assim, acha que a textura fica pesada, você pode pegar um óleo da escolha de vocês. Esse aqui é o Miracle Oil. Pingue aí 2 ou 3 gotinhas, depende da quantidade de base que você vai utilizar. E aí nós vamos aqui, ó, no caso, fazer a misturinha com a espátula. Então, ó, aqui eu tenho o pigmento puro e aqui eu tenho a base que eu estou misturando com o óleo, tá? Para melhorar um pouquinho a textura para essa pele madura. Misturar a base com o óleo, além de ajudar a aumentar a durabilidade, evita que fique, né, a pele com aquele aspecto muito opaco ou que fique craquelando, caso a pele não tenha muita hidratação. Então, eu vou fazer a aplicação aqui, ó. Sempre aplicando com mão leve, tá, gente? Para não agredir aqui o rosto da pessoa ou o seu. Então, eu pedi permissão, a modelo deixou aqui eu aplicar para vocês, ó, como eu não recomendo que vocês façam. Observem, se vocês estiverem fazendo assim, é um sinal para vocês mudarem, ó. Isso aqui é uma aplicação pesada. Estão vendo, ó, que a pessoa está se movimentando, ó. Incomoda, modelo? Então, não façam isso, tá? Se for cliente, vão com delicadeza, construindo camadas. Vocês não estão aqui para agredir ninguém, pelo amor de Deus. Então, pronto, ó, fizemos a aplicação. Observem que de um lado para o outro tem uma diferença, sim, tá? Daqui para cá nós temos uma diferencinha de tom, por quê? Porque desse lado a gente não cobriu ainda a vermelhidão. Então, nós precisamos cobrir essa vermelhidão. A aplicação, ó, como vocês viram, já secou. Ficou praticamente o tom de pele dela. Vira aqui pra mim um pouquinho, por favor. Agora eu tô aplicando o pigmento puro. Lembrem de levar para a raiz do cabelo para ficar esfumado, não ficar um efeito de máscara. E na hora da aplicação, deem aquele arrematezinho aplicando aqui, ó, também, tá? Descendo pro pescoço, para não ficar desigual. Então, ó, como vocês podem notar, tá? O rosto e o colo estão da mesma cor. Essa é a intenção, que nós consigamos deixar, então, todas as partes que vão aparecer, né, harmônicas e no mesmo tom. Eu recomendo que vocês não utilizem corretivos desse tipo na pele madura, que são corretivos cremosos, tá? Corretivos mais duros. Eles têm uma cobertura mais alta, então você que tem mancha provavelmente vai procurar usar um corretivo assim. Mas eu não recomendo porque eles acabam marcando mais as linhas de expressão e ao longo do dia acaba que vai acumulando, tá, nas linhas. Então, corram desse tipo de produto. O pó, para não ter erro, eu recomendo que vocês escolham o translúcido. Esse aqui é um exemplo de pó translúcido, é da Laura Mercier, um pó solto. Mas nós temos também esses aqui que são as famosas bases em pó. Essa aqui é a Studio Fix da MAC. Essa aqui você tem que saber a cor exata, porque se você errar no tom, vai dar uma diferença no momento da fotografia, do vídeo, ou mesmo no ao vivo, né, no pessoalmente. Então, eu vou mostrar para vocês a diferença de aplicar, tá, cada um, para que vocês possam ver aí porque que eu prefiro o solto. Então, ó, eu vou aplicar o pó com cor, utilizando o mesmo pincel que eu vou usar no translúcido. É só para vocês terem mesmo noção da diferença das duas aplicações.
Então, ó, observem que esse é um pó de cobertura alta. Agora eu vou aplicar o translúcido. Então, ó, vocês conseguem observar que do lado que eu apliquei o pó com cor, eu tô tendo ali um reflexo, né? Deixa eu tentar melhorar para vocês. Pronto. Escureci, melhorou um pouquinho. Então, ó, vocês conseguem ver que na câmera até que não dá tanta diferença, porque é o pó correto, tá? No tom dela. Mas na cobertura dá para notar, ó. Esse aqui ele cobre um pouco mais as olheiras. Só que ao longo das horas, é porque agora tá recém aplicado, vocês não vão conseguir perceber. Mas ao longo das horas, o lado que eu apliquei o pó com cor, ele vai marcar as linhas, tá? Com mais facilidade. Vai fazer o efeito craquelado que a gente não gosta. Então, evitem o pó compacto, se puder, escolham o pó solto, que ele vai sempre dar um resultado melhor. E sempre pensem na maquiagem, como ela vai se comportar ao longo das horas, e não só no momento que vocês aplicaram. Agora eu vou dar uma dica bem legal para quem tem pele oleosa, ou para quem transpira bastante, principalmente no verão, né? Muitas pessoas transpiram essa região do bigode, queixo, testa, e agora usando máscara a gente tem, né, uma tendência maior a utilizar. Então eu vou pedir para a modelo aplicar nela mesma esses lencinhos aqui, que são lencinhos que absorvem oleosidade. Esse aqui é da marca Mary Kay. Então, ó, são lencinhos assim, folhinhas de papel, e você vai usar depois que você começar a notar, então, pontos de oleosidade. Então, a modelo vai aplicando, ela só encosta, no caso você só vai encostar no rosto, nas regiões que normalmente vão ficando oleosas ao longo do dia, onde vai transpirando, na testa, e aí, depois que ela terminar, eu vou mostrar para vocês como é que é o resultado. Então, esse é o movimento que vocês vão fazer aí ao longo do dia. Notou que começou a aparecer oleosidade, ficar aquele brilho que vocês não gostam? Vocês vão tocando então no rosto com o lencinho e ele vai tirando toda a oleosidade, sem remover a maquiagem que está por baixo ou removendo o mínimo possível. Então, transpirou, evite tirar com toalhinha, com lencinho de pano ou aquele lenço grosso de papel higiênico. Prefiram usar esse papelzinho porque ele vai deixar um aspecto normal da maquiagem, não vai remover, apenas vai tirar aí qualquer excesso, ó, que tenha de oleosidade, tá? Ó, percebam que sai, tá um pouquinho, claro, de base, mas é muito pouco, muito menos do que se vocês fossem tirar com... Ó, estão vendo? Aqui dá pra ver bem a oleosidade. Ó. Aqui a oleosidade, essas partes transparentes. Então, tira bastante. E vai fazer com que a sua maquiagem, né, dure mais, já que você está tirando a oleosidade em excesso. Outra dica que eu vou dar para vocês vai ser como escolher, então, as cores que nós usaremos na maquiagem. Tanto nos olhos, quanto nos lábios, quanto no blush, enfim. Nós temos aqui uma paleta com um exemplo de cores quentes e frias. É uma paleta de cores mistas. Então, o que vocês vão fazer? Sempre reparar o fundo da pele da cliente ou a sua. Então, evite, tá? Quando você não sabe como trabalhar muito bem com o círculo cromático, que é aquele que ensina a trabalhar com as cores de forma harmônica, o que você vai fazer? Sempre coloque, tá, próximo ao rosto da cliente. Para elas, são cores quentes as mais harmônicas.
porque o subtom de pele dela é mais quente. Se a pessoa tiver, então, o subtom mais frio, aí você vai optar por usar os tons mais frios. Ela fica muito bem sempre com esses tons de marrom mais quente. Eu prefiro trabalhar nela com os marrons mais quentes do que com os frios. E as outras cores também. Sempre vou mais para tons mais quentes, que eu acho que combina mais com ela. Agora vamos falar de durabilidade de batom, né? É uma questão que a gente sempre tenta ficar atento, porque você vai num evento, vai comer, vai beber alguma coisa. Então é sempre bom a gente trabalhar a questão da durabilidade. No caso do batom, eu vou passar algumas coisas aqui, algumas dicas, tá? Para vocês trabalharem aí. Então, primeira dica, faça contorno de lábios. Fez o contorno, o que você pode vir em seguida fazer? Se você quiser, escolha um batom que seja em lápis, porque os batons em lápis eles já são mais resistentes. Então, aplicou o batom em lápis, eu já pararia por aí quando eu quero mais resistência. Mas se não for o seu caso, depois disso, aí você pode escolher e vir ou com o seu batom em bala, né, que é esse formato, ou com o seu batom líquido, que é o formato assim. Eu vou aplicar o em bala aqui agora, só para vocês entenderem. Bom, aplicado o batom em bala, que normalmente sai com facilidade, para aumentar a fixação, nós vamos pegar aqui um pó translúcido. E translúcido, tá? Entendam, é um pó que não vai dar cor, ele só vai matificar o batom. Eu retiro o excesso na tampinha mesmo. Acho que vai um pouco fechar. E ó, eu só vou fazendo isso. Eu encosto, dei batidinhas, sem esfregar, tá, gente? E pronto, apliquei o pó, como vocês viram. Não modifiquei a cor do batom, porque esse produto não tem cor, esse pó que eu utilizei. Mas observem que o batom ficou sequinho, então a cor vai se manter, o acabamento mudou, né? Lógico que ele deixou de ser semi-mate para mate, por causa do pó, que tirou ali o brilho. Isso vai fazer com que o batom dure por bastante tempo, porque ele tem o contorno labial, o lápis como base, o batom por cima e ainda temos o pó para selar. Então isso vai garantir aí que esse batom demore bastante para